Vou começar, então. Oi, gente. Vou trazer uma introdução do que seria a eutanásia, né? Para a gente ter um entendimento um pouquinho sobre o assunto. O significado por parte da medicina é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável, que produz dores intoleráveis, né? A palavra eutanásia vem do grego. Em alguns lugares eu achei também que a origem seria do latim, mas do grego eu, que significa bom, mais thanatos, que significa morte. Significaria boa morte. A eutanásia descreve o processo de acelerar a morte de um paciente em estado crítico de saúde sem que ele sinta dor, sendo uma escolha determinada pelo paciente, família ou ambos. O processo da eutanásia abrevia a vida de um paciente terminal, ou seja, aquele que apresente uma doença incurável e não exiba perspectiva de melhora diante de seu quadro de saúde. Eu vi alguns médicos, né, falando sobre o assunto. Dentre as entrevistas que eu vi, eu achei extremamente interessante de trazer, porque tinha a visão do médico e ele fez a entrevista com um paciente que optou pela eutanásia na noite anterior ao procedimento. O nome desse médico é Dr. Ló. Ele é bélgico. Na Bélgica, inclusive, é legalizada a eutanásia. E ele já teve mais de 100 pacientes que optaram pela eutanásia. Ele afirma, inclusive, isso, que é sem sofrimento, né? Não existe dor para o paciente. Ele aplica o remédio e o paciente dorme. É questão de segundos, é algo muito rápido. Ele defende que isso seria uma forma de qualidade para o fim da vida. Ele diz, nesse documentário, ele diz a seguinte frase: não podemos curar tudo. E quando não podemos curar, nosso papel é tentar aliviar o paciente da dor. Eu não chamo isso de matar. Eu encurto sua agonia, seu sofrimento. Eu ofereço o último cuidado. O Dr. Ló, ele tem o costume de visitar todos os seus pacientes na noite anterior ao procedimento, né, para saber da decisão dele, se teve alguma melhora, alguma diferença no quadro, desde a opção até o procedimento, né. E em uma dessas visitas, ele visitou um paciente que teve câncer no maxilar. Esse paciente estava com sua esposa no momento da entrevista, né? E ele diz a seguinte frase: a dor é insuportável. Eu vejo a minha esposa tentando retardar as coisas. É claro que ela quer mais tempo. Eu disse a ela que não tente ter mais tempo. Uma noite eu vou me matar. Eu tenho me parado porque a dignidade é importante. Por isso estou tão grato. Porque eu quero fazer isso com dignidade. Não é o câncer que me leva, sou eu que decido. Então, eu trouxe que optou pela eutanásia e o que o médico diz sobre o assunto, né? O que ele defende para os pacientes de eutanásia. Mais alguém do grupo vai comentar alguma coisa? Pode falar, César. Você é do grupo a favor? Pode falar, estamos te ouvindo. A Carol que vai falar agora, só vez, Carol. Eu sou a terceira ou sou a segunda? Você é a segunda, porque a Letícia não vai apresentar mais. Ah, tá, beleza. Então tá, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo. E dessa questão da eutanásia, as pessoas sempre querem definir ela de uma forma que é de uma forma científica, né, uma forma médica. E desde a modernidade, na época que se criou o positivismo e tudo mais,
todo o assunto que é tratado pelo direito tem essa questão de ser científico, de trazer sempre esse lado de um parâmetro técnico, um parâmetro exato. E eu queria mostrar um outro lado da eutanásia que não é dessa forma. Primeiramente, eu queria elencar alguns países que já têm a eutanásia regulamentada, como a Austrália, a Holanda. Na Holanda é ilegal, mas lá tem regulamentação e não há nenhuma penalidade se cometer eutanásia, então é como se fosse uma ilegalidade que não tem efeito. E no Reino Unido também o parlamento ele fez um ato que é assim, dessa forma que algumas leis são criadas lá, fez um ato também que regulamenta isso. O Uruguai foi o primeiro país que regulamentou a eutanásia, a Colômbia também é regulamentado. E nos Estados Unidos, como é por meio de jurisprudência, cada estado tem a sua lei, a Califórnia tem alguma jurisprudência que fala também sobre a eutanásia. Não quero dizer que nosso país tem que ter leis iguais, mas quero dizer que dentro desse viés, né, alguns lugares já fazem a eutanásia e dá certo. Ela é regulamentada, tem critérios para poder fazer, como ser maior, ser capaz, a família tem que ter ciências, enfim, tem vários requisitos. E na questão de querer tirar essa cientificidade da eutanásia, eu queria mostrar um outro lado, que seria um lado histórico e um lado filosófico, que trata sobre isso. Que, primeiramente, de um lado histórico, a eutanásia ela é praticada desde sempre, desde os primórdios. Já no Império Romano, o imperador Augusto, ele morreu por eutanásia. Na Bíblia também é retratado isso, na Guerra dos Filisteus contra os israelitas, que o rei Saul, ele também comete eutanásia ali no fim da vida dele. Então, assim, isso já é uma coisa que ocorre sempre. A diferença é que agora o direito quer regulamentar isso, quer delimitar isso. Então, assim, primeiramente o Código Civil, ele fala que que a morte, o fim da pessoa natural é a morte, né? Mas não define o que seria essa morte. Deixa isso para a medicina. E até dentro da própria medicina, há vários conceitos para a morte. Tem a morte que é a morte cerebral, a morte que é biológica, a morte que é óbvia, a morte que é encefálica. Então, tem vários tipos de mortes aí para poder definir isso. E essa definição nem sempre é a definição que se enquadra no nosso dia a dia, né? Na nossa realidade. Então, eu queria trazer uma reflexão mais metafísica e mais filosófica sobre isso, sobre a morte, para a gente não lidar a eutanásia somente como lei, e para a gente poder também ver o que origina o impedimento ou não de praticar a eutanásia na nossa sociedade. Então, assim, primeiramente, que o Código Civil ele prevê a morte, ele colocou isso lá para fins patrimoniais, né, que é o que o Código Civil regulamenta. Então, ele quer saber a hora que a pessoa morre para os fins patrimoniais, para repassar recursos, para repassar titularidades, propriedades, enfim. Então, a eutanásia, a meu ver, a nosso ver do grupo, né, no caso, não seria uma coisa que seria que se enquadraria nesse quesito do Código Civil. Além disso, eu queria falar que, de uma forma filosófica, que a eutanásia, assim, primeiramente, dá um fim digno para a pessoa, né? A dignidade da pessoa humana é um assunto super em pauta e de fundamentação para a eutanásia. E de uma forma filosófica mesmo, assim, que eu vou usar até o nome de alguns autores filósofos mesmo, que não acho correto assim, usar a ciência para definir isso, a eutanásia, sim a filosofia. Por quê? Primeiro que tem um valor ético nisso, o valor da autonomia da pessoa mesmo. Esse valor da autonomia, até o próprio Kant, deixa eu só pegar o nome da obra aqui. Em O Fundamento da Metafísica dos Costumes, ele fala que a autonomia é o que forma o indivíduo. O indivíduo ele não é indivíduo sem autonomia. E como que você tira a autonomia da morte da pessoa e você vai falar que ele é um indivíduo de direitos,
no Estado de Direito. Se até pela teoria de Kant isso não seria possível. Numa outra questão, só um segundo. Então, assim, e se a gente fosse explicar por que tem alguns países que não deixam eutanásia e tudo mais, tem uma explicação também filosófica para isso, que é através de Foucault, que ele fala dos corpos políticos, dos corpos que são docilizados. E aí tem até um trecho do livro dele, de Vigiar e Punir, que ele fala isso na área, especificamente na área médica, na área de controle de doentes, na área de medicar as pessoas. Vou dar até um exemplo, assim, que hoje em dia as pessoas são muito medicadas. Isso faz parte de docilizar o corpo, de tornar o corpo dócil, tornar o corpo político. Então, assim, ele fala dessas coisas médicas, e eu acho que a eutanásia ela entra nisso também, porque se a gente olhar na perspectiva da nossa sociedade hoje, da política econômica, da forma econômica como ela se organiza e tudo mais, a pessoa ela tem que ser uma pessoa viva, ela tem que ser uma pessoa produtiva. Ela tem que ser uma pessoa que trabalha, porque o lucro vem da força de trabalho. Então, ela tem que ser uma pessoa que trabalha. Então, assim, até entra todas essas questões, assim, no impedimento da morte da pessoa ela ser impedida de exercer o direito dela de decidir a morte dela, o momento da morte dela. O suicídio é crime também por esses motivos. Então, assim, eu queria colocar mais esse viés assim, histórico e como a eutanásia ela se comporta hoje, no direito positivo, que antigamente ela era tratada de uma forma e hoje no direito positivo ela é tratada de outra forma, que tem interesses políticos e econômicos por trás. Aí eu queria só deixar esse outro viés também de reflexão sobre a eutanásia. Você tem mais 3 minutos. Então, eu também gostaria de falar da questão religiosa com a eutanásia também. Como a gente é de um país laico, que não tem definições de crença, eu acredito que interferir na decisão de uma pessoa de viver ou não, de querer continuar vivendo em alto sofrimento, eu acho que fere muito a autonomia da pessoa, porque você está impondo uma crença àquela pessoa para que ela siga a sua crença. Você está impondo a sua crença para ela. Eu acho que isso é muito grave, porque a autonomia dela não é válida nesse sentido. Ou seja, ela é completamente desconsiderada. E há várias religiões também que prezam mais a autonomia do que a vida como divindade. E por que se prezam tanto, por exemplo, se Deus que deve tirar a vida do próximo ou dos seres aqui na Terra, por que quando as pessoas estão doentes, altamente doentes, levam para o hospital, são submetidos a remédios muito, muito fortes, então são deixadas a viver com condições precárias de vida? Eu acho que um caminho para isso seria a eutanásia, pelo menos, que estaria deixando que o ciclo natural da vida fosse seguido, e sem interferência de meios tecnológicos ou biológicos, para que as pessoas com doenças terminais precisem ficar sofrendo tanto aqui, por exemplo, na Terra. Isso. Então, eu vou passar agora a palavra para o grupo que é contrário. Vocês têm 15 minutos. Quem que vai começar falando tem que desmutar o microfone aí, tá bom? Quem que vai falar? Sou eu, Arthur Magalhães. Beleza, Arthur, pode começar. Então, eu vou dar uma resumida aqui para dar início à nossa introdução. É o seguinte: o trabalho em questão tem como objetivo apresentar a eutanásia. A introdução será constituída de uma conceituação e contextualização histórica do tema e da discussão de suas implicações sociais e constitucionais, com atenção especial para o entendimento jurídico da questão, tendo como referência decisões do STF. Em seguida, será desenvolvida aqui a linha argumentativa defendida pelo grupo.
e será apresentada também para melhor compreensão do leitor, a contra-argumentação do grupo adversário e uma síntese de argumentos de outro grupo. Por fim, será exposta a opinião do grupo e o reflexo que o debate realizado teve nessa opinião. Vou dar início à introdução. Então, para que isso possa ser feito da melhor maneira, é importante que seja apresentado o significado do termo central desse trabalho, eutanásia. No artigo Eutanásia, um enfoque ético-político, o autor Genival Veloso, de França, define a eutanásia como uma conduta que visa promover a morte mais cedo do que se espera, por motivo de compaixão ante a um paciente incurável em sofrimento insuportável. Enquanto isso, em uma perspectiva etimológica, resgatada por Flamínio Fávero, pioneiro brasileiro da deontologia médica, eutanásia, do eu bem, thanatos morte, a morte calma. A partir dessa breve, mas necessária conceituação, seguiremos para a evolução histórica da percepção da morte assistida, do direito de matar ou direito de morrer. Na antiguidade indiana, jogavam-se os incuráveis no rio Ganges, após vedar-lhes a boca e o nariz com lama sagrada. Já na pré-história, existiam médicos designados para prestar a morte, e na Grécia e na Roma Antiga reconhecia-se o direito de morrer. E por isso era permitido os doentes terminais colocar um fim às suas vidas, algumas vezes até com a ajuda externa. Porém, essa relação com o ato de morrer foi redefinida após o surgimento do cristianismo, que atrelou a vida a um significado divino, como sacrilégio, um presente de Deus, deveria ser cultivado e preservado, como descreve o Teor. Os seres humanos devem à sua existência o valor destinado a Deus. Ninguém mais tem o direito de reivindicar para si o domínio total sobre sua própria vida ou sobre a vida de outrem. Com o passar dos anos e com o fortalecimento do direito moderno, a interpretação e aceitação da eutanásia vão ganhando novas fases e refletindo inúmeras questões, sejam elas sociais ou constitucionais. No âmbito social, é importante que se considere a relação do indivíduo com seu direito à vida e, de maneira reflexa, o seu direito à morte. Os argumentos favoráveis à existência da eutanásia consideram que uma pessoa tem ou deveria ter o direito de decidir sobre a quantidade de sofrimento que ela está preparada para aceitar. E quando esse limite for atingido, ela tem o direito de morrer. Enquanto isso, no âmbito constitucional, tem-se a vida como um direito inalienável, ou seja, um direito que nasce com o indivíduo, do qual este nunca pode ser privado, tendo em vista que este direito é quase um pré-requisito aos demais. Entretanto, importante também é o debater-se o contexto da eutanásia que se pontue o direito da dignidade humana. Deve acompanhar o indivíduo até a sua morte. Eu dei uma resumida e introduzi o assunto, e agora a gente vai dar entrada na argumentação. E eu não sei se é o Luiz ou a Letícia. Vamos ver qual dos dois. É o Luiz, primeiro. Luiz. Alô, estamos escutando? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Bom, para começar a apresentação dos nossos argumentos, como primeiro deles, a gente vai utilizar a comparação do argumento que até o outro grupo falou, que foi da liberdade, com... Só um minutinho, professor. Desculpa aí, professor. A gente vai utilizar o argumento da liberdade, na verdade, o argumento da vida, como superior ao argumento da liberdade, tendo em vista que o significado da palavra liberdade não necessariamente significa você fazer tudo o que você quer, significa você fazer tudo o que a lei te permite. Ou seja, você não pode infringir, mesmo com a liberdade, esqueci a palavra. Outros direitos, como o direito à vida. Quando a gente apresenta a liberdade como um dos argumentos a favor da eutanásia, a gente acaba não eliminando, mas prejudicando o direito à vida.
o outro argumento que a gente vai utilizar também é o argumento de que a liberação da eutanásia, tornando ela uma legalidade, ela abre uma discussão muito maior do que a gente tem, do que a gente está no momento. Primeiro, porque naturalmente a gente tem uma busca incessante pela cura, ainda mais no momento atual que a gente está, de coronavírus, todas essas pesquisas que estão fazendo a favor de uma vacina, a favor de uma cura, acaba que com a liberação da eutanásia a gente acaba prejudicando essa cultura que a gente tem. Porque, querendo ou não, a gente acaba desistindo de uma luta. E outra coisa que eu anotei aqui também, que foi o que vocês falaram sobre morte digna. Um argumento que a gente pode utilizar também é que a morte digna ela é subjetiva. Não tem um significado geral do que é uma morte digna para alguém. Para uma pessoa pode ser morrer sem sofrimento, eliminar o sofrimento que ela está tendo, ou então pode ser, por outro lado, pode ser também uma morte digna, pode ser uma luta contra as dores, que seria o caso de não utilizar da eutanásia. Bom, por enquanto é isso. Letícia, Gabi, tem alguma coisa para acrescentar? Sim. Boa noite, que é Letícia. Um argumento muito utilizado também pela parte que é a favor é o argumento de que o doente é inútil ou que ficar sofrendo e morrer, ele escolheria o mal menor, e de ordem financeira também. Um questionamento que, para que ficar gastando dinheiro com uma pessoa se ela está tendo uma doença que é incurável ou deixar de tratar por questão financeira? Só que para o médico é proibido, de acordo com o Código de Ética, e isso traz umas discussões muito profundas do que é um doente terminal, qual o grau de certeza que a gente pode ter que o doente é terminal, o médico acertou ou não no diagnóstico, porque a gente conhece vários casos. Eu mesmo tive um professor que ele foi dado como um doente terminal, assim, foi dado até o tempo de vida que ele teria, e ao consultar um novo médico, descobriu que aquilo ali não era verdade, aquele diagnóstico foi incorreto. E qual que é a propriedade que um médico tem em diagnosticar isso? E quando o médico erra? Isso é muito questionável também nesse sentido. E outra coisa muito importante a ponderar é que a maioria dos pacientes que pedem por eutanásia, na maioria das vezes, não são apenas pacientes médicos. Muitas das vezes eles possuem doenças mentais também. Então, é muito, muito profundo esse diagnóstico. E isso traria também muito questionamento no sentido do objetivo da atenção à saúde por parte da associação médica, porque entraria em conflito, né, uma coisa e outra, já que o dever do médico é trazer esse cuidado paliativo em restauração da própria liberdade mesmo do cliente, do paciente e saúde, contra essa aplicação de uma injeção letal e tudo mais. Eu acho que foi isso. Alguém vai falar mais do grupo? Posso passar a palavra? Pessoal, então, diante das não manifestações, eu estou passando a palavra de volta para o grupo a favor. Vocês têm 10 minutinhos para debater, fazer as considerações que vocês quiserem e debater os pontos levantados pelo grupo anterior, tá bom? Gostaria de falar mais sobre a religião, porque a religião é o principal, é o que mais define que a eutanásia não seja permitida aqui no Brasil. Por ser um país altamente religioso, foi desde o início muito religioso, a autonomia ela está superior a qualquer decisão ou qualquer divindade da religião.
e que uma parte que é interessante a gente colocar também é que o cristianismo cita a importância da alteridade. A alteridade é ser capaz de aprender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença. Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem. E, do ponto de vista da eutanásia, a sua moralidade interroga pela autonomia do ser humano de decidir sua liberdade sobre o seu fim da sua própria vida ou não. É uma questão que envolve a filosofia moral, que tem a vida. Se pensa, se decide na pessoa de sua autenticidade, de ser para a vida ou para a morte. E tem uma frase de Freud também, que eu gostaria de citar, que é uma pergunta que ele faz. Enfim, do que vale uma vida longa se ela se revela difícil, estéril, sem alegrias e tão cheia de desgraças? Que sua morte é por nós recebida como libertação. Com essa pergunta, a gente pode entender que a religião valoriza muito o sofrimento, que todos detestam, e ninguém quer esse sofrimento que a religião tanto preza. Uma parte também que do outro grupo eu gostaria de debater era sobre o direito, que eles falaram que estariam privando a pessoa do direito à vida, mas aí eu gostaria de fazer o questionamento. A pessoa, ela tem o direito de autonomia, mas o direito obriga ela a continuar vivendo? Isso é mesmo um direito? Ou ela teria que ter realmente o direito de decidir sobre a sua própria vida ou não, se ela quer viver ou não? Ou o direito precisa mesmo obrigar ela a continuar vivendo? É isso. Mais alguém vai falar alguma coisa? Pode falar, Carol. Assim, tendo em vista o que o grupo falou, né, já que é uma réplica mesmo, então, primeiro que o grupo falou que prejudicaria o direito à vida, mas assim, se é um direito, como que obrigar a pessoa a viver é um direito? Aí a pessoa tem o dever de viver, ela não é mais um direito, ela está sendo obrigada a viver. Você está até tirando o próprio direito dela, que seria o direito dela poder escolher, porque direito é escolha, se você vai exercer ou não. Então, assim, para mim ficou confuso. O outro grupo também falou que a dignidade é subjetiva, então, justamente por ela ser subjetiva, a subjetividade depende do sujeito, né? Então, é o sujeito que vai definir o que é digno ou não. E não necessariamente a medicina, ou o Estado, ou etc. Foi dito também que o doente assim, seria tipo um peso, né? Como se fosse um peso, um gasto econômico, um peso financeiro, mas assim, em momento nenhum o nosso grupo falou que ele seria um peso. Justamente foi dito o contrário, porque se a gente está tratando aqui de dignidade da pessoa humana, a gente não pode nunca dizer que uma vida é um peso financeiro, tanto para o Estado quanto para as outras pessoas. Uma vida é uma vida. Uma vida é um direito, assim, quase que absoluto, né? Não vou falar absoluto, porque realmente não é. Mas, de maneira nenhuma, ele é um peso financeiro. A questão é justamente ao contrário. A questão é justamente ele ser obrigado a viver para ele produzir capital, para ele produzir finanças, de ter todo esse viés econômico por trás da escolha da vida, se ele vai morrer ou não, de ter esse viés político por trás. E assim, foi dito também a capacidade, se a pessoa é capaz ou não, no sentido de ela ter doenças mentais, de o diagnóstico de um médico só. Mas assim, se liberar a eutanásia, né, no Brasil, não vai ser uma coisa assim, liberei a eutanásia, agora todo mundo pode fazer o que quiser. Vai provavelmente ter uma regulamentação, com regras, com requisitos certos para isso. Eu estou até com a lei aqui da Austrália. A lei da Austrália, ela, tipo assim, pegando um exemplo, né, de leis que regulamentam isso. A lei da Austrália fala que o paciente tem que ter 18 anos no mínimo, que ele tem que ter um atestado de um psiquiatra de que ele tem uma depressão clínica que é incurável, de que ele deve ser capaz e mostrar todas as faculdades voluntariamente de que ele pode tomar essa decisão.
ainda fala assim de contextos até de terceiros, que a pessoa tem que estar ciente das consequências que vai trazer para a família dela. Se a pessoa não está abandonando a família dela financeiramente, ela também não pode morrer. Então, assim, tem toda uma série de requisitos que faz com que a eutanásia ela seja feita de uma forma que não ao bel prazer de cada um. É um negócio regulamentado, um negócio certo ali, de que você tem que cumprir esses requisitos para você poder ter a permissão de praticar a eutanásia. É isso, acho que é só isso. Obrigada. Interessante ressaltar também a parte de que a família muitas vezes quer manter um ente querido no hospital vivo para continuar recebendo geralmente alguma pensão, alguma coisa do tipo, para poder continuar sobrevivendo. Às vezes a pessoa passa por um sofrimento imenso, é levado para o hospital direto para fazer lavagem estomacal, alguma coisa do tipo, às vezes não consegue nem comer, e os familiares levam o paciente para o hospital justamente para tentar manter ele vivendo em condições precárias, que nem a medicina é capaz mais de fazer com que essa pessoa não sofra tanto. Porque chega uma hora de uma doença terminal, a pessoa não tem como mais viver. Porque nem a medicina está tão avançada mais para poder conseguir salvar aquela vida que está ali, fazendo ela sofrer coisas altamente difíceis, por questão de família, sem saber realmente se o paciente está querendo aquilo ou não. Eu acho que vai muito além disso que o outro grupo falou. Exatamente. Sobre essa questão da dignidade humana, ou sobre essa questão da pessoa poder escolher o que ela quer, a maioria dos casos que eu vi, inclusive sobre o Dr. Locke, que eu trouxe as falas dele aqui, ele fala que a maioria das pessoas que procuram já sabe que tem essa doença terminal. É feito toda uma preparação, tanto do paciente quanto da família do paciente. Tem um consenso de todos, não é algo que o paciente decidiu e desculpa o palavreado, mas que se dane o restante. Mas tem passa por todo um processo antes daquilo acontecer. Alguns pacientes procuram o doutor ou os doutores, né, que praticam a eutanásia, eles procuram e pedem para quando eles estiverem em uma situação de vegetação mesmo, uma situação onde eles não conseguem mais responder por si, eles querem passar pela eutanásia, porque não é mais uma questão. Sim, é um documento enquanto a pessoa está ciente ainda. Exatamente. Como a Carol disse, não é ao meu prazer. Não é simplesmente eu não estou feliz com a minha vida, eu vou retirá-la. Não é assim que funciona. O médico mesmo, ele define quem tem não é bem um perfil, mas é quem deve passar pela eutanásia ou não. Não é todo mundo que quer que passa, né? Que é liberado para ele a questão da eutanásia. E a família passa a entender que em alguns casos, como o caso da pessoa estar vegetando mesmo, seria até egoísmo ela tirar o direito da pessoa de morrer de uma forma digna. E sim, a dignidade e a vida é subjetiva, isso depende de cada um. E as pessoas que decidem passar por esse processo, elas pensam não só nelas, mas no que a doença, de forma já agravada, ela pode trazer para a família, né? Não numa questão de um peso, não numa questão de financeiro, mas uma questão de sofrimento mesmo, né? Porque a pessoa também sofre em ver o seu ente querido daquela forma. Então, é uma escolha, tem todo um processo. Não é o simples desejo da pessoa em si. É isso. Pessoal, então agora eu vou passar a outra palavra para o outro grupo. O outro grupo tem mais 10 minutos aí para debater os pontos que o primeiro grupo levantou e depois eu passo de novo, aí vai ser 5 e 5, tá?
Então, outro grupo, pode começar. Quem vai começar, gente, do outro grupo? Então, professora, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Seguinte, estava nesse meio tempo aí que eu tive pesquisando, eu li bastante coisa e ao mesmo tempo que contra-argumentar e ser contra a eutanásia é uma situação bastante difícil. A gente acha bastante argumento religioso, bastante coisa que diverge da realidade moral da conversa que a gente está tendo. Eu gostaria de ler um argumento aqui que eu achei bastante importante. Um segundo. A pessoa, quando ela está no fim da vida dela, ela, por exemplo, no caso deles falando que é a favor da eutanásia e tal, a pessoa pode ser eutanasiada, surtiu o efeito, acabou. Mas ao mesmo tempo que a gente pode fazer um tratamento paliativo, ou seja, ponderar a dor da pessoa, a gente pode fazer com que a pessoa consiga viver tendo momentos, recordações, um último suspiro. Consegue ver bondade nas pessoas. Às vezes a pessoa não é uma pessoa tão boa, sofrendo uma doença, a pessoa muda completamente, ela chega no final da vida dela tendo ser eutanasiado, mas se ela não for, ela vai conseguir ver muita coisa que ela não viu, entendeu? Eu vou passar a palavra para outra pessoa e eu vou olhar o outro argumento para eu conseguir explicar. Um dos argumentos utilizados e que foi... Peraí, quem tá falando? Letícia. Tá, pode falar, Letícia. Foi a questão das perturbações psiquiátricas. Eu não quis dizer que fosse usado apenas um diagnóstico ou teria realmente essa confusão mental. Eu quis dizer que talvez a decisão do suicídio ou da eutanásia pode ser influenciado por esses fatores sociais e que mesmo no fim da vida pode causar essa confusão mental mesmo, por pressão social, depressão, perturbação mesmo e tudo. É impossível haver numa doença complicada uma verdadeira autonomia nessa decisão. Mais alguém vai comentar alguma coisa? Professora, só para fechar a parte dos nossos contra-argumentos, eu vou inverter um pouco a situação agora. A gente estava discutindo aí bastante sobre a liberdade de escolha do paciente, sobre poder viver ou morrer, mas a gente também pode inverter a situação para o lado do médico. O Conselho Regional de Nutricionista da Medicina, eles criaram o Código de Conduta dos Médicos, como se fosse um código de conduta, e dentre eles tem uma parte que diz que o médico tem que fazer de tudo para que ele mantenha a vida da pessoa. Se a gente coloca de um lado que o paciente tem toda essa liberdade de poder escolher ou poder deixar de viver, o médico também tem que ter esse direito. Ele também tem que ter o direito de escolher participar ou não da eutanásia. E acho que isso é uma das coisas que a gente tem que ter que é muito importante a gente ter. Voltando para aquilo que eu falei no começo, a discussão da eutanásia ela abre uma discussão muito maior do que simplesmente essa questão de liberdade, questão de religião, questão social e ética dentro dessa discussão. E colocando mesmo um argumento em cima dessa inversão de visão, a gente também tem os artigos do Código Penal que trata a eutanásia como um crime. Dentro deles, o homicídio a pedido da vítima, homicídio privilegiado, o crime de incentivamento. Tem uma questão também que eu acho que a gente deve ressaltar, como os meninos já devem ter comentado,
de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, a nossa lei máxima, a lei maior, todos são, eu vou citar ele aqui para a gente poder deixar de uma forma mais... Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros ou estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, que é o que a gente está colocando em pauta nessa discussão. E a gente deve colocar também que se uma pessoa... essa discussão da eutanásia, sendo de forma saudável ou não, a gente pode colocar que a discussão da eutanásia, o incentivo da eutanásia, seja para um paciente ou seja para quem esteja com uma doença, ela é uma forma de induzir, que é você suscitar da ideia, sugerir, fazer sugestão, ou também uma forma de instigar, que é reforçar, estimular, encorajar um desejo já existente desse paciente. Muitas vezes é um desejo que é estimulado perante a situação que ele está passando. Então, é só aquele momento, pode ser que seja que depois desse tratamento ele vá ficar bem, e aí essa decisão pode ser que ele se arrependa, e aí de acordo com o Código Penal, o artigo 121, ele aborda a questão do homicídio simples. Porque a eutanásia, se você for para pensar nessa vertente em que o nosso grupo está abordando, é uma forma de homicídio simples, em que tem as suas consequências já previstas no Código Penal. Então, eu acho que, diante do ordenamento jurídico, ele não é visto como de bom álibi por conta dessas questões. Tudo está na nossa lei maior, em que rege todo o ordenamento jurídico e todas as nossas condutas, questão até de cultura atrelado com a nossa sociedade. Gente, tá todo mundo aí? Tá. Posso passar aqui a palavra para outro grupo, então? Vocês encerraram, Gabi? O grupo da Gabi? Era isso. Outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar também, relacionado ao Código Penal e ao Código Civil, é a questão dos nossos bens jurídicos. O ordenamento jurídico, ele não só o ordenamento jurídico, mas eu também acredito que a sociedade em si, a partir do momento que foi feita essa Constituição, foi feita essas leis para ordenarem a sociedade, a forma como que ela é funcionada. A vida é um bem jurídico de extrema importância, em que o Estado ele deve sim proteger e deve sim zelar por ele. Então, eu acho que um dos bens jurídicos maiores, e a gente, sendo a favor da eutanásia, colocando a eutanásia para poder ser válida aqui como lei, a gente vai contra não só a lei maior, a lei máxima, mas a gente vai contra o nosso Código Penal, e ainda assim a gente vai contra o nosso bem jurídico, um dos nossos bens jurídicos mais importantes. E é isso. Obrigada. Gabriela finalizou. Ok, pessoal, vou passar a palavra então para outro grupo. Vocês têm mais 5 minutos, né? Vocês têm 5 minutos agora finais para poder debater os últimos pontos antes da gente abrir para as perguntas da turma, viu, pessoal? Quem da turma quiser fazer algum tipo de pergunta, levanta a mãozinha ou então manda pelo chat. Aí vocês podem participar. Tô vendo aqui que tem que o Eustáquio já está falando, né? Mas aí eu vou deixar para ler depois. Então, vocês têm 5 minutinhos aí. Alguém quer falar aí? Vai falar, Carol? Carol, pode falar. Eu queria fazer um adendo, assim, do que o grupo falou, da questão ética do médico, né? De que ele não pode ser realmente obrigado a realmente praticar a eutanásia em outra pessoa, né? Nesse sentido, eu concordo com o que o grupo falou. Realmente, a pessoa ela tem que seguir os princípios éticos e morais dela, porém, não acho que isso impediria de fazer a eutanásia, porque o médico que se propõe a fazer isso, ele faria, e o ideal seria tirar a punibilidade do médico que pratica esse ato, né? O ato da eutanásia.
Então, justamente, seria uma forma tipo de descriminalizar a conduta do médico que pratica a eutanásia. Mas não no sentido de obrigar todos os médicos a fazer, juridicamente falando, mas assim, permitir aqueles que se sentem confortáveis com o seu princípio, né, com a sua conduta moral, a poderem fazer e não forem penalizados por isso. É só isso que eu queria falar. A questão do bem jurídico também que citaram é que, por exemplo, se o bem jurídico é um bem jurídico de uma pessoa e ela escolhe não abrir mão desse bem jurídico, por que que o Estado vai obrigar a pessoa a continuar com esse bem jurídico? Eu acho que não faz muito sentido essa questão, porque se a própria pessoa é dona daquele bem jurídico, que é a própria vida, ela escolhe abrir mão desse bem jurídico, por que que ela tem que continuar tendo esse bem jurídico? É um dever, como a Carol já falou no início, a pessoa não tem mais não está vivendo porque ela quer viver. Ela está vivendo porque ela tem o dever de viver, porque o Estado não permite que ela cometa a eutanásia, por exemplo. É isso que eu tinha para falar. Ok. Então, pessoal, bom, vocês finalizaram? Não sei se a Islara quer falar alguma coisa, está quietinha. Posso passar a palavra, Islara? Pode. Então tá. Pessoal, então 5 minutos finais para as considerações finais do outro grupo, tá bom? Não precisa brigar, gente. Tem tempo para todo mundo falar. Eu vou falar um pouquinho. A gente vai rebater o que os meninos falaram agora, né? As considerações finais do grupo, né? Debater e considerar também o que vocês quiserem falar. Todo o processo agora de discussão que a gente teve, que o grupo todo falou, todos os assuntos que a gente colocou como um ponto de atenção, as fontes jurídicas em que a gente usou como forma de embasar o nosso argumento, são todos fatos e dados. Não foram experiências, não foram casos culturais, são baseados em fatos e dados. Uma questão que eu acho que é de extrema importância, ainda mais num curso que a gente está fazendo, que é o curso de Direito, é a gente ver a questão da lei, principalmente a gente pegar a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a nossa lei máxima, em que qualquer outro tipo de lei, norma, ela precisa estar em consonância com a nossa Constituição. E dentro da Constituição, como eu havia até citado o nosso artigo, ele fala da questão do direito à vida, de como a gente deve proteger e zelar pela vida. Eu acho que se nós colocarmos a eutanásia como algo de extrema importância, como algo que sim deve ser feito, eu acho que a gente vai entrar em embate com as nossas normas, que fazem com que a sociedade viva em um ordenamento, viva em consonância com vários tipos de... Esqueci a palavra, peraí. Tipo ética, mas não é ética que eu queria dizer. É isso aí, valores, com vários valores em que a gente prega. Então, um dos valores que a gente pode chamar também de bem jurídico é a vida. E eu acho que a gente querer acabar com esse bem jurídico em que a gente batalhou tanto, com esse direito em que a gente tem, eu acho que é extremamente... Assim, não tem tanto sentido nós irmos contra algo que é o nosso bem, e a gente deve zelar por isso. E é isso. Para não ficar repetitivo, não vou repetir os artigos que a gente já havia falado. E eu acho que é basicamente isso. Eu acho que não vale a pena a gente estender tanto assim uma discussão, porque é uma discussão extremamente caótica e que vá por diversas linhas. E eu acho que a linha que deve prevalecer é a nossa norma jurídica. Sim, além da norma jurídica que deixa bem claro que matar é proibido, praticamente todas as religiões, culturas, sistemas sociais é considerado moralmente errado.
E mesmo que seja um suicídio, também a gente tem previsto em lei que o auxílio ao suicídio também é crime. Então, esse argumento cai por terra dessa forma. É errado do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico, né? E é isso. Deixar abertas as questões. Professora, Ok, só pra... pode falar, Luiz. Ainda tem tempo? Tem sim. Só para completar, eu vi que o grupo no esclarecimento final falou sobre a alteração do código de conduta do médico. Com a liberação da eutanásia, a gente teria que mexer em muito mais leis do que unicamente esse do médico. Esse daí foi só um exemplo que a gente deu sobre alguns códigos e, como a Gabi falou, sobre nossa lei máxima, sobre a Constituição, a gente teria que mexer também, voltando um pouco no debate que a gente estava antes, sobre liberdade e sobre vida, a gente teria que ver também qual que é o princípio que sobrevalece, sobrepõe sobre o outro. Se a liberdade sobrepõe ao direito da vida, se a direito da vida sobrepõe da liberdade. E bom, na nossa opinião, o direito à vida sobrepõe o da liberdade, porque, assim, pode ser um pouco clichê, mas sem vida a gente não tem liberdade. Uhum. E voltando um pouco, a gente teria que mexer também em questões do Código Penal, questões da Constituição e também outros ordenamentos jurídicos. E outra coisa que eu vi que o grupo falou foi sobre meio que tornar legal essa atitude da eutanásia da parte do médico, por causa da questão punitiva. O que eu quis dizer na hora do médico ter a liberdade de escolher não é a questão punitiva da lei, é a questão punitiva moral, a questão ética e moral individual. Bom, por enquanto só isso mesmo. Acho que nós fechamos. Alguém mais tem alguma coisa a falar? Gabi, Letícia? Não, pode encerrar. Beleza, pessoal. Bom, então, eu tenho vários comentários, né? Várias considerações para fazer. Depois eu quero ler o que o Eustáquio escreveu aqui no chat. E também, quem quiser comentar alguma coisa, ou levanta a mão ou escreve no chat, tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar em relação ao que a Gabi falou, vou começar meio de trás para frente, porque ficou tá mais na minha cabeça aqui. A Gabi falou que ela entende, que ela considera, para poder argumentar no sentido contrário, né, da eutanásia, que a vida é o bem jurídico maior, né, que é um dos bens jurídicos aí mais importantes. E até agora, o Luiz falando agora também, né, que como teria todo o resto se não tivesse, né? Mas aí eu só vou fazer uma consideração interessante. Então a gente fala, basicamente a nossa discussão, ela envolve 2 princípios constitucionais de mesmo grau hierárquico, como eu sempre venho falado aqui nas aulas, né? Que no caso seria o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Então, nesse caso, a Gabi virou para mim e falou assim, para mim, né? Para todos nós. Falou assim, então, a gente tem o direito à vida, que é o direito que é um dos maiores direitos, a gente tem que tutelar. Beleza. E aí eu vou retomar a primeira discussão, o primeiro trabalho, que foi sobre o aborto de fetos anencéfalos, né? Olha que interessante. No caso do aborto de fetos anencéfalos, a gente tinha 2 direitos de mesmo grau hierárquico, o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, né, em embate. E no caso do aborto de fetos anencéfalos, decidiu-se que a dignidade da pessoa humana teria um peso maior, né, do que o direito à vida do feto. Então, a mãe teria, sim, o direito de abortar diante da situação ali, que o feto ia nascer e morrer, ela ia ficar 9 meses numa possibilidade de tortura e tal. Agora, muda-se o caso concreto, que agora a gente está falando de eutanásia, mas a gente tem os mesmos princípios novamente em embate, né? O direito à vida e a dignidade pessoa humana da mãe. Então, aí a Gabi falou o seguinte, olha, nesse caso, o direito à vida tem um peso maior, tem um valor maior do que a dignidade da pessoa humana.
Então, assim, primeiro eu estou convidando todo mundo aqui da aula a entender como que os valores constitucionais, até porque era este o objetivo dos trabalhos, das apresentações dos temas, né? Como que os valores constitucionais, os valores que estão ali defendidos na Constituição da República, eles podem ter pesos, valores, né, assim, intensidade diferente frente a cada caso concreto. Então, a Gabi também, no mesmo discurso, ela falou, não, então, na verdade, eu sou a favor aqui da lei, do que está positivado em lei e tudo. Mas olha como é que é incoerente a gente ir só pela lei, né, que vai trazer especificamente o homicídio, né, que é tirar a vida de outrem, o aborto, que também seria tirar a vida de outrem, e também falando do crime de suicídio, que é auxílio ao suicídio, né, que permite ali o auxílio a tirar a vida de outrem, né? Então, o que acontece? Olha como é que é interessante e importante que nós, juristas, a gente tem que entender de uma vez por todas que não é só a norma, não é só o que está ali na legislação. Porque se eu pensasse só em legislação, então eu teria que pensar que tirar a vida de outrem é crime, independente de qualquer situação. Mas não, relativei lá no aborto de fetos anencéfalos. Então fica a minha pergunta retórica, né? Não necessariamente para vocês responderem. Mas se eu relativizo lá no aborto de fetos anencéfalos, falando que o feto, então o direito à vida do feto seria um valor menor do que o direito à dignidade da pessoa humana da mãe, por que eu também não poderia relativizar, né? Que o direito a ter uma morte digna poderia ser maior do que o direito à vida sem a dignidade, né? Porque uma coisa é a gente falar de vida e outra coisa é a gente falar de uma vida digna, né? Então, eu estou começando aqui primeiro com a pergunta para a Gabi, para o grupo, então, no caso, que é contrário. Vocês querem fazer alguma observação sobre isso antes de eu continuar? Qualquer um? Na verdade, eu ia pedir para o grupo contrário primeiro. Deixa eu ver se eles têm alguma coisa para falar. Não? Bom, então pode fazer, César. Então, eu só queria te fazer uma pergunta, se igual eles falaram de tirar a vida, igual você falou também do aborto de fetos anencéfalos, o que entraria também no caso de legítima defesa? Por exemplo, você mata alguém para se defender, você também estaria tirando a vida de outra pessoa. Aí... Para se defender. Concordo. Aí, da mesma forma também que a gente vai ter... Está tirando o bem jurídico maior da outra pessoa. Da outra pessoa. E também a gente vai entrar, por exemplo, no caso do aborto que é permitido em caso de estupro, né? No caso de aborto, risco de morte da mãe, e por aí vai. Essas são as excludentes de ilicitude. Vocês vão estudar isso. Vocês começaram a estudar direito penal esse semestre. Vocês têm direito penal 1, não tem? Então vocês vão estudar, né, sobre as excludentes de ilicitude. Ou seja, em algumas situações específicas, o próprio código, o próprio ordenamento, como a Gabi falou, o ordenamento, né, que a gente tem que seguir o ordenamento, ele já decide quais situações a gente não estaria lesionando aí, né, um direito maior. Mas sim, se você for pegar na letra, né, eu estaria sim infringindo o direito à vida. Tanto que a legítima defesa é uma coisa super difícil de provar e, ao mesmo tempo, você tem que provar que não existiria outros meios possíveis, assim, para você defender sua própria vida. Se tiver qualquer possibilidade contrária, aí já não é legítima defesa, né? A legítima defesa, ela tem que ser legítima, né? Mas, enfim, então, aí o próprio legislador, né, o próprio ordenamento, ele escolhe quais são as situações que já está lá, pronto na legislação, mesmo que ofenda, sim, um bem maior jurídico, né? Agora, pode falar, César, desculpa. E além também a lei também não é imutável. Ela não é imutável, tanto que tem essas alterações. O próprio aborto de fetos anencéfalos, ele não entrou na letra da lei, mas a interpretação dada pelo STF é de que, se tratando de fetos anencéfalos, o aborto, ele é considerado um caso de risco de morte. Então, ele poderia ser aplicado essa situação, né, de risco de morte para a mãe e aplicar essa excludente de ilicitude, né?
Aí, olha que engraçado. Eu vou começando aqui pelo grupo contrário, porque ele falou por último. Aí a Letícia falou que é errado, né? Em que todas as culturas vão entender que tirar, né, a vida de alguém e tal, mesmo se essas pessoas, eu não lembro exatamente como que a Letícia falou, se quiser me ajudar aqui, Letícia, pode falar, mas que pessoas não, né, não poderiam ser selecionadas e tal. E aí tem vários casos que eu queria comentar, por exemplo, atualmente na questão do coronavírus, na Itália mesmo, né, quando deu o boom lá do surto do sistema de saúde, na Itália o que eles fizeram? Então, os velhinhos que tinham mais de 80 anos, se adoecessem com o coronavírus, eles não seriam atendidos pelo sistema público para dar acesso ou então preferência a pessoas mais novas. 1. 2. Será que se considera de fato errado em todos os países, em todas as culturas, que a Larissa falou muito isso, né? Que todas as culturas consideram errado e tal. E aí, há algumas situações até históricas, por exemplo, aquela pessoa que estava numa batalha lá, né? Numa guerra. Como que essas pessoas que sofrem, assim, que sofreram, né? Antigamente nas guerras, aí tinha lá pernas amputadas e tal. Às vezes até no campo de batalha, ou quando elas eram levadas para as casas, ou para o palácio, sei lá para onde, elas optavam, elas pediam ali para morrer, né? Aí vem o outro lá, o bom samaritano, e enfia a faca na pessoa para a pessoa não sofrer aquilo que ela estava sentindo. E eu vou além, né? No Japão, tem na região montanhosa do Japão, é uma região que faltava, né? Hoje eu não sei como é que é, mas faltava muito alimento e tudo. E aí tinha uma cultura de que quando os velhos chegassem aos 70 anos, os idosos chegassem aos 70 anos, eles eram abandonados nos altos das montanhas para morrer, né? Porque tinha que escolher ali a quem queria alimentar. Tem inclusive um filme que chama, não sei se é Montanha de Narayama, a Balada de Narayama, né? Que fala sobre essa história. Aí sendo um pouco até para tirar o peso aqui da discussão, mas quem assistiu Família Dinossauro na vida, não sei se vocês assistiram, quase de vocês provavelmente assistiu, mas tinha um capítulo que chamava O Dia do Arremesso, que era a vovó Dino lá, ela chegava, ela tinha feito 70 anos e ela é o dia dela ser levada para a montanha para ela ser arremessada, o dia do arremesso, né? Então, é muito complicado a gente falar em culturas, né? Todas as culturas entendem que o bem jurídico da vida é o bem maior, porque às vezes não vai ser. E detalhe, até no nazismo mesmo, eu não sei se vocês lembram disso, mas o Hitler, ele propõe uma lei, e é uma lei nazista, né? No período aí de 33 a 39, que famílias que tivessem filhos, que estivessem grávidas e tinham possibilidade de ter filhos com deficiência, né? Por exemplo, alguma deficiência física ou deficiência mental, o Estado solicitava o aborto, né? O Estado solicitava o aborto dessas pessoas, por quê? Porque a ideia do Hitler era uma medida de eugenia, né? De apurar, quando eu falo de eugenia, no sentido de apurar a raça ariana, então não, por exemplo, na Alemanha nazista, a gente não tinha o direito à vida como o maior princípio. E eu ainda ia dar um último exemplo que eu acabei de esquecer. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Do Hitler, das medidas eugênicas do Hitler. Enfim, eu só quis dizer que, será que de fato a gente pode falar assim que todas as culturas consideram errado tirar a vida de outrem, né? Então, eu estou colocando, são situações um pouco mais óbvio, né? Que não se adequam ao nosso estado, mas que é muito delicado, porque nesses todos os exemplos que eu estou dando, eles prefeririam ali outros valores, né? Justos ou não, mas outros valores em relação ao direito à vida, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem sim o direito à vida como um direito fundamental, a gente também teria o direito à dignidade da pessoa humana como direito fundamental, né?
E aí a minha pergunta, primeira coisa que eu queria comentar, que vocês discutiram a eutanásia muito no sentido, e aí vai para ambos os grupos, mas muito no sentido de ser, da gente estar falando de suicídio assistido, né? Que é um pouquinho diferente da eutanásia. O suicídio assistido é a pessoa decidindo sobre a própria vida dela mesma, né? Ela decide ali que quer morrer e tal. Já a eutanásia, propriamente dita, é quando a família, né? Ou então o médico, a junta médica, fala que aquele paciente não tem mais condições de sobrevida, não tem mais nada para ser feito ali por aquele paciente, e aí a única possibilidade não, pode deixar o paciente lá sentindo dor, em estado vegetativo ou não, sei lá, e a família também não decidiu o contrário. Então, isso é uma observação que eu queria fazer de importante, porque quase todos os exemplos que vocês trouxeram foram no sentido do suicídio assistido. E poucos exemplos no sentido da eutanásia em que? Aí eu não lembro se foi o Luiz, se foi o Arthur, que comentou, que aí eu queria falar o seguinte, então, alguém falou assim, mas a esfera privada, a liberdade individual, que no caso não está sendo, acho que foi o César, não sei, se foram vocês aí, que a liberdade individual das pessoas não está sendo respeitada frente ao Estado. Ou, quer dizer, o Estado tem poder de decidir se aquela pessoa vai morrer? Aí a pergunta é, e as famílias? Será que as famílias podem decidir se aquela pessoa vai morrer? Qual é o poder que a gente dá para as famílias, né? Qual é o poder que a gente dá, por exemplo, que a gente supõe que há amor, né? E nas famílias que as pessoas não se amam tanto assim, né? Ou que as famílias têm algum interesse financeiro, ou então aquela pessoa que está ali doente, ela está dando tanto trabalho para a família que a família ela quer mesmo podia, né? Ir embora logo e tal. Ainda, né? Outra situação aqui que eu queria... São coisas, gente, que eu tô falando, é mais para trazer a importância desse debate, que não é um debate bobo, e muito menos sem argumentos para ambos os lados, né? Não tem como vocês falarem assim, a gente... alguém fez esse comentário assim, né? Não é tão importante e tal. E é sim, pelo contrário. Porque, por exemplo, no nosso estado, será que se a gente tivesse a possibilidade da eutanásia, César, Carol e Islara, né? Tendo a possibilidade da eutanásia, será que... Não sei. Então, assim, as famílias, será que elas poderiam se valer disso de outras formas que não fossem tão dignas assim, né? Ou ainda, nos hospitais públicos, né? Existem várias pessoas que estão ocupando leitos públicos, que estão aí em estados vegetativos, às vezes até abandonado pela família, a família nunca mais voltou, já tem anos, né? Fica lá. E aí a gente, mediante uma situação de caos na saúde, será que essa medida de eutanásia, ela não poderia ser tomada de outra forma? Tipo assim, esse cara aqui já está no estado vegetativo, já tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos. Vamos agora liberar um leito? Vamos liberar um leito aqui, né? A gente está precisando, vamos liberar um leito. Esquecendo que aquela pessoa que estava ali também contribuiu durante a vida toda, com os impostos todos e tal. Então, a eutanásia, uma coisa muito delicada da eutanásia, que eu não estou falando simplesmente da liberdade individual das pessoas. Eu estou falando também de outras pessoas decidirem pelas pessoas. E aí a minha grande questão, beleza, o Estado não tem nada a ver, o Estado não está sabendo o quanto aquela pessoa está sofrendo, né? Mas, espera aí, será que se o Estado, que é o Estado, que em tese ele tem que zelar pelas pessoas que não têm condições de falar por si mesmos e tudo, eu posso transferir esse poder para médicos ou para a família, né? Também fica aí essa questão. Alguém quer comentar? Alguém do grupo quer falar alguma coisa sobre o que eu estou falando? Vocês querem fazer algum comentário? Pode falar, Carol. Deixa eu só destravar seu microfone. Pode falar.
Professora, você comentou sobre isso aí de realmente, né, algumas famílias que querem, que realmente não é o amor que é a base da família, né? Às vezes realmente quer se livrar da pessoa, ou às vezes quer que a pessoa morra para fins patrimoniais mesmo, pegar algum tipo de herança, alguma coisa assim, né? E eu acho que isso que a senhora falou é justamente o que traz grande importância para ter que regulamentar isso mesmo. Porque é justamente essa falta de regulamentação que deixa as coisas acontecerem de uma maneira que ninguém tem controle de nada. Então, assim, eu acho que seria ideal realmente ter uma regulamentação, ter uma pessoa para avaliar isso. Ou um juiz, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, sei lá, uma pessoa que avalia a família. Ou várias pessoas, né? Ou várias pessoas. Sim, ou várias pessoas, porque assim, eu não vou ter propriedade para falar exatamente quem pode avaliar isso. Mas que com certeza alguém teria que interferir nisso e que o Estado deveria se preocupar com essa situação, eu acho que deveria, de alguma forma, de regulamentar e de botar regras. Inclusive, uma coisa que assim, nenhum dos dois grupos também comentou, eu até anotei aqui, deixa eu só achar, que ninguém se atentou por um artigo constitucional, que é o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, pelo menos vocês não falaram aqui, né? Que ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Pensando numa amplitude desse artigo, claro que aqui eu estou falando de torturas, né, assim, veiculadas a outras formas de torturas. Mas será que fazer uma pessoa também viver, ficar assim no final da vida, né, no final daquele momento terminal ali, sentindo dor, fazendo tratamentos para prorrogar a vida da pessoa, também não seria uma forma de tortura, né? Que aí então, assim, vocês estão vendo que a todo momento eu estou dando chaves para o grupo contrário e para o grupo a favor, né? O que eu estou querendo dizer é, ambos os grupos têm muitos argumentos aí para pensar, né? Para refletir, para tratar sobre os assuntos. Então, assim, na própria Constituição, que é outro valor, quer dizer, ao mesmo tempo que também entra na dignidade, né? Querendo ou não, vai sustentar também a ideia da dignidade. Será que essa pessoa ela não poderia, né, ter uma opção ou mediante uma situação normal, né, em que a família decide ali por desligar os aparelhos, na grande maioria das vezes é por desligar os aparelhos que mantém a pessoa viva? Será que a gente não poderia pensar que esses tratamentos desumanos ou degradantes, porque assim, é muito relativo, é muito subjetivo, né? Vocês estão falando aí que é muito subjetivo. Realmente é subjetivo, mas eu poderia pensar numa situação de tortura, né? Aquela pessoa ser obrigada a viver aquela vida até o fim, que vai amparar tanto a ideia do suicídio assistido, quanto a ideia da eutanásia de uma forma geral, né? Aí a Mariana até falou sobre a eutanásia em outras culturas, na cultura indígena, por exemplo, os bebês que nascem com alguma deficiência são mortos, né? Então, outra relativização aí, né, do direito à vida. Só ler o que o Eustáquio falou. A eutanásia é uma derrota de todos. A eutanásia deveria ser o caminho. Em sã consciência, o médico não pode transgredir o juramento, né, que ele fez, nem atentar contra o Código Penal. À luz do direito constitucional, a pessoa tem direito à vida ou à sobrevida? Eu não entendi o que o Eustáquio quis dizer com essa sobrevida aqui. Não entendi, mas qualquer coisa você explica aqui, tá, Eustáquio? No Estado de Direito Democrático, abrimos mão da liberdade total para uma liberdade situada nos limites da Constituição Federal. Sim, porque, na verdade, é aquele pacto que a gente até fala, né? É o contrato social. Para viver nessa sociedade, eu escolho as regras dessa sociedade. E se essa sociedade fala que não pode, não pode. Mas é tudo muito complicado. A outra pergunta, vocês falaram de uma assinatura do documento enquanto ele é ainda consciente, né, César? Será que na hora da morte ele não pode mudar? Ele não muda, assim, não sei, na hora do vamos ver, ele não mudaria de ideia? Né? Como é que se garante que aquele documento que ele assinou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás que seja, é realmente a vontade final daquele paciente que está ali sem poder se manifestar? Pergunta. Outra coisa, numa situação em que o filho menor
a Carol falou, a Islara que falou. É uma situação do filho menor que está passando por uma situação parecida, né? Uma situação. Os pais, eles podem decidir, poderiam, né, no caso, pela eutanásia. Mas optar pela eutanásia, será que o Ministério Público não questionaria aquele poder fático daqueles pais também? Né? Tipo assim, pai, como assim? Você está querendo tirar a vida do seu próprio filho? Né? Porque, em tese, os pais podem decidir pelos filhos. E aí, alguém até me deu um exemplo assim, de uma família que o tratamento não permitiu o tratamento do filho. Então, foi preferido deixar o filho morrer. Essa pessoa, que seria mais ou menos um pouco parecido com a questão da transfusão de sangue em Testemunhos de Jeová, né? Eu posso optar da pessoa não fazer um tratamento, porque ali vai contra a minha cultura, vai contra a minha religião, e aí deixar essa pessoa também morrer, né? Então, eu não sei, muito difícil, né? É uma questão. A Carol falou sobre Kant, falou sobre Foucault, e o Carol, tem um livro também do Dworkin também, eu sempre cito muito Dworkin em sala, eu não lembro direito o nome, quer ver? Chama Eutanásia, Aborto e alguma coisa do Dworkin, quer ver? Só olhar aqui. Domínio da vida. Aborto, eutanásia e liberdades individuais, que eu acho super interessante, né? Assim, para vocês que estão discutindo, entender um pouquinho como que é esse direito à vida. Será que ele, de fato, ele é fundamental? Toda essa questão ética aí que você falou, né? Toda essa questão ética que tem envolvida. Será que é o direito? Será que é a medicina? Quem é capaz de fato, interpretar essa questão? E, por fim, várias situações de suicídio, né? Não sei se vocês pesquisaram, mas teve uma atleta que, enfim, ela descobriu que ela tem uma doença progressiva, né? De perda de movimento e tal. E aí ela briga na justiça, acho que ela é belga, e ela consegue o direito. Então, de quando ela quiser, não significa que ela tem que morrer, mas quando ela quisesse, ela poderia fazer a eutanásia. E aí, passa-se 2 anos da decisão que dá o direito a ela fazer isso, e de fato ela vai e pratica, pede, né, enfim, o procedimento lá. Por quê? Porque ela estava vindo no sofrimento, cada dia ela perdia o movimento, até a visão, ela passou a enxergar 20%, né? E ela ficou firme aí nessa intenção. Outra coisa, existe eu até falei para o César, falei para dar uma pesquisada sobre essas questões dos outros países, como que os outros países lidam com a questão da eutanásia. E na Bélgica, na Suíça, me parece que existe uma organização que chama EXIT, né? EXIT, que proporciona pessoas que não moram na Suíça a serem levadas para a Suíça para poder ter direito a uma morte digna, né? Ou seja, praticar, né, a eutanásia, mesmo ela sendo de outros países, né, que não permitiria. Eu cheguei a ver uma reportagem de um brasileiro que ele pagava é uma clínica, né, uma coisa assim. É uma organização, né, assim, que na verdade envolve todas as especialidades, eles fazem tratamento, primeiro assim, uma consulta psicológica primeiro, né, e médica, para saber se a pessoa, se é aquilo mesmo que a pessoa quer e tal. Agora, assim, envolve várias outras questões. Por exemplo, teve uma questão, só para polemizar também, teve um atleta, acho que até brasileiro, que ele era atleta e ele perdeu uma perna no acidente. Aí ele luta na justiça para poder ter o direito de amputar a outra perna. Porque dessa forma ele conseguiria entrar nos campeonatos paralímpicos, não sei direito explicar, mas numa modalidade em que ele poderia correr muito mais rápido, né? Da forma como ele estava, ele não tinha condições de disputar. Sem as 2 pernas ele poderia disputar. Então ele luta na justiça pelo direito de se automutilar. Que entra, assim, não na mesma instância, mas é uma liberdade individual, né? Será que a gente tem liberdade individual para decidir? E outra coisa,
Porque não é me automutilar, eu ir lá e fazer qualquer procedimento louco e, né, para me machucar. É claro, fazer isso diante de uma cirurgia, diante de médicos que podem amparar. Igual a gente fala da questão do aborto. É muito fácil a gente deixar o aborto criminalizado, mas sabendo que, na real, existem um monte de pessoas que optam pela prática do aborto e elas vão fazer nas clínicas clandestinas, em péssimas condições de saúde, né? Assim, sabe-se lá o que as pessoas fazem para ela cometer o aborto, sendo que elas poderiam optar pelo aborto, vamos dizer assim, sei lá, saudável, né? Não quer dizer que todo mundo ia ser obrigado a ter o aborto, ao abortar, mas as pessoas se quisessem. Não quer dizer que todo mundo é obrigado a optar pela eutanásia, mas se quisessem. Enfim, é uma discussão super delicada. Eu acho sempre válido a gente pensar. E como objetivo final, que hoje, inclusive, é o nosso último dia de trabalho, né? Era, de fato, vocês aplicarem na prática tudo aquilo que a gente discutiu antes da quarentena, né? Tudo aquilo que a gente discutiu, que era como lidar com conflitos entre princípios. Como que a gente consegue valorar um princípio em detrimento do outro? E como que o caso real, né, o caso em questão, ele pode fazer tudo mudar, né? Que às vezes a gente fala de aborto, direito à vida, talvez não tenha tanto valor quanto a dignidade. Se eu falo de aborto de fetos anencefálicos, né? Quando eu falo de transfusão de sangue em testemunho de Jeová, mesma coisa. O direito à vida, talvez ele teria um lugar maior do que a liberdade religiosa, que também é uma liberdade, né, uma questão individual, uma liberdade individual. E na hora da eutanásia, não. Na hora da eutanásia, eu acho que a dignidade vai ter mais importância do que o tal do direito à vida. Ou não, né? No caso, o direito à vida ainda tem uma importância maior do que a dignidade da pessoa humana. Então, obviamente que todas essas discussões elas vieram nesse sentido, para vocês aplicarem na prática como que um jurista, como que um ministro lá do STF tem que lidar com esse tipo de situação se essa situação chegar para ele decidir, né? Como que seria o posicionamento não só do STF, não só do judicial, mas e o legislativo também, quando a Carol fala assim, eu preciso de regulamentar. Como que o legislativo, que nem conhecimento jurídico eles têm, como que eles vão regulamentar uma questão complexa dessas, né? Uma questão que está aí no âmbito da filosofia, da ética, da sociologia, do direito, da medicina, enfim, né? Super delicado, uma questão que eu realmente estava esperando assim, a gente discutir, para poder pensar dessa forma, né? E como principal momento, aquilo que eu cobrei na prova e aquilo que a gente já vinha discutindo, né? Como que acontece para resolver os conflitos entre princípios, né? A gente fala um pouco do conflito entre regras, mas e o conflito entre princípios? Como que eu lido com isso? É dessa forma. Essas discussões que vão estar solucionadas onde? Não é no ordenamento jurídico positivado, não é na lei positivada. Sabe onde que vai estar a resolução desses casos? Naquilo que a gente chama de argumentação jurídica, né? A argumentação jurídica, diferentemente do que muitas pessoas acham que é só bater... Quem está argumentando melhor, não é isso. A argumentação jurídica é justamente a forma que eu tenho de valorar as coisas. Qual argumento que tem um peso maior? Então, a argumentação jurídica, ela nos faz resolver esse tipo de questão e não é de forma matemática, como a gente tende a achar. E tudo no direito vai ter uma fórmula, um artigo, uma aplicação matemática. Pelo contrário, a gente vai ter o quê? Argumentos de um lado, argumentos do outro, que vão fazer com que surja a valoração. E no momento que eu tenho que argumentar, eu estou valorando, né? Eu estou dando valor a isso tudo. Então, a gente não encontra essas decisões na norma jurídica, no direito positivo,
Pelo contrário, a gente vai encontrar essas possibilidades de soluções naquilo que a gente começa a estudar um pouco aqui no nosso curso, que é hermenêutica e argumentação, embora depois vocês tenham uma matéria específica de argumentação jurídica, né? E eu quero que vocês entendam isso, que a argumentação jurídica não é assim, deixa eu ver qual que são as melhores estratégias de argumento, né? Como é que usa, qual palavra que usa primeiro, como é que isso tudo faz parte, obviamente, de uma argumentação que vai surtir efeito, mas a argumentação jurídica, ela vai muito além, porque ela está amparada nos valores, né? Tanto nos valores sociais, quanto nos valores defendidos pelaquela Constituição Federal. Será que os valores constitucionais são os mesmos que os valores sociais? Enfim, tá? Então, o que eu estou querendo dizer isso? Eu estou falando isso para poder finalizar, de uma forma geral, o debate de todos os grupos, né? Todos os temas que foram levantados, era para a gente chegar nessa conclusão aqui, tá? Então, eu queria agradecer aos dois grupos. Eu não vou ficar estendendo muito, porque já faltam 3 minutinhos aí para a aula acabar, né? Mas era isso. Então, eu queria que vocês pensassem além, né, daquilo que foi, enfim, discutido também. Por quê? Porque é um assunto difícil também. A gente não tem conhecimento jurídico, né? Às vezes, para poder levantar todas essas hipóteses. Mas também é meu dever trazer isso para vocês a título de informação, a título de pensamento, como vocês pensariam aí sobre todas essas questões, tá bom? Qual que é a sua opinião, professor? Ai, que pergunta difícil, né, César? Não sei te dizer. Não sei. Não tem um lado. E eu vou e volto 500 vezes. Às vezes nessas discussões, o São Paulo fala assim, realmente, eu acho. Não, aí eu vou e mudo de ideia de novo. Super delicado, porque a gente tende a achar que dá o direito à morte digna, né? A gente tende a achar que dar o direito à morte digna, ok, é o que vale. O problema são as questões que estão penduradas nessa questão. Porque vamos pensar, vamos tirar todos os outros argumentos. A pessoa decidir pela própria vida, ou as pessoas que se amam ali decidir pela vida do outro. Mas e quando a gente começa a colocar as barreiras, a família que não se ama, o cara que não tá nem aí pro avôzinho, né? Que abandonou o vovozinho. E ainda a situação que a pessoa pode não estar tão ciente de si para tomar esse tipo de decisão, no caso de suicídio assistido, me leva a questionar se a gente está preparado para esse tipo de coisa. Entende? É como se eu falasse assim, não, beleza, eu concordo, acho que ninguém tem que sofrer, sem, né, já que é desenganado, não tem tratamento, papapá. Mas será que a gente está preparado para esse tipo de decisão? Não sei, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada, né, pela presença de todo mundo que esteve aqui firme e forte em todos os dias. Eu vi mais ou menos aí quem que esteve em todas as aulas, ou pelo menos a maioria delas. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês com esses debates. Acho que sim, porque eu acho que foram todos os temas muito valorosos para a formação de juristas, né? Você já entra numa próxima etapa assim, com um conhecimento maior do que se a gente não tivesse discutido esses assuntos, né? Então, pessoal, beleza? Segunda-feira, bom feriado. Segunda-feira a gente se encontra. Em tese, a gente vai ter aula normal pelo Canvas, né? Aí quando eu estiver dando aula, eu vou optar pelo Canvas. E aí a gente vai se falando, tá bom? Vou tentar corrigir a prova. E é isso. Qualquer coisa eu vou falando aí com a Fernanda ou com o César, tá bom? Beijos para vocês. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau.